um aluno normal vai fazer 450 passos em uma prova do Enem, nas 90 questões. Um aluno que quase gabarita vai fazer 100, 150 passos, muito menos do que um aluno normal, e vai ter todo o tempo livre do mundo para validar as questões que já fez, para fazer as questões mais difíceis. O jeito de pensar de alguém que quase gabaritou o Enem e um aluno normal é muito, mas muito diferente. Isso não por talento, mas por coisas que você pode aprender durante o seu treinamento. Quando você vai para a prova do Enem, você vai ter no dia uma série de atividades para resolver lá. Você vai ter que selecionar a questão que você vai fazer, você vai ter que ler e interpretar a questão, eventualmente você vai ter que pensar a respeito e lembrar de algo que você teve durante o ano da matéria. Você vai ter que fazer alguns cálculos e às vezes até um processo um pouco mais difícil para resolver a questão, e por último você vai anotar no gabarito. Você vai repetir isso 90 vezes no dia da prova. E esse é o método de um aluno normal, que é completamente diferente de um aluno que quase gabarita o Enem, porque o aluno que quase gabarita pegou cada um desses passos, selecionar, ler, lembrar, resolver e anotar, pegou cada um desses passos e resolveu eles antes mesmo do dia da prova. E fazendo isso, o que acontece é que você passa a ter o tempo de prova muito mais livre para você enfrentar os desafios que você não poderia ter resolvido antes da prova. Então, nesse vídeo, o que a gente vai fazer é pegar esses passos todos e descobrir como que a gente faz para fazer eles antes mesmo da prova, para na prova o problema ser bem menor do que seria. E antes de entrar na primeira dica, uma analogia para você entender a mentalidade mesmo, como você tem que pensar para aprimorar em cada um dos momentos. Então a gente tem campeonatos de memorização, e uma das provas de um campeonato de memorização é a pessoa pegar um baralho e tentar decorar a ordem de todas as cartas naquele baralho. Isso é um desafio muito grande. O que as pessoas fazem para se sair melhor nessa prova é: eles decoram antes do campeonato, todo dia, treinando, fazendo a repetição várias vezes, eles decoram pares de cartas e dão um novo nome para esses pares de cartas. Então, por exemplo, eles pegam lá a sequência 2 de paus, 4 de ouros. Em vez de decorar essa sequência, eles decoram elefante. Aí eles pegam uma outra sequência, 5 de copas, 6 de espadas, e dão o nome de leão. Fazendo isso, no dia, eles vão lembrar, se sair essas 4 cartas nessa mesma sequência, eles vão ter que lembrar elefante e leão, em vez de lembrar 4 cartas. Então o que eles fazem? Eles antecipam, antes mesmo da prova, a memorização, para na hora da prova ter que lembrar muito menos. E claro que não é isso que você vai fazer no Enem, mas a lógica é: o que você pode antecipar, pensar antes da prova, resolver antes da prova, para quando chegar na prova, o seu trabalho ser muito menor. Então, beleza, vamos voltar então nos 5 passos de um aluno normal e pensar em cada um deles. O que você pode fazer antes para facilitar a sua vida? Primeiro passo, selecionar. Segundo passo, ler e interpretar. Terceiro passo, pensar e lembrar a respeito. Quarto passo, resolver a questão. Quinto passo, passar para o gabarito. Primeiro passo, selecionar a questão, selecionar que ordem você vai fazer a prova. Isso não é uma coisa para você fazer no dia da prova. Isso você faz alguns simulados antes da prova, pensando justamente em qual a sua estratégia de prova. Então você não vai chegar no dia da prova e decidir que ordem que eu vou fazer, como que eu vou ler cada questão. Isso é uma coisa que você antecipa. Você tem que eliminar esse problema para o dia da prova e tornar ele automático por meio de uma estratégia de prova. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um simulado qualquer e testar uma estratégia que faça com que você termine quase todas as questões ou todas as questões a tempo, para não faltar tempo no dia e você não ter que pensar sobre isso no dia da prova. E aí a gente vai para o segundo passo, ler e interpretar. Um aluno que quase gabarita, ele não lê grande parte da prova, porque na estratégia de prova ele já definiu que ele sempre vai ler a pergunta da questão, ou seja, o comando da questão, antes do texto da questão. E muitas vezes o comando, você já vê a pergunta que você não precisa do texto para responder. Ou, se você precisa do texto, você sabe exatamente em qual local do texto você tem que ir, ou qual informação vai ser mais importante quando você lê o texto. Então, você não vai chegar no dia da prova e ler todos os textos. O aluno que quase gabarita, ele vai antes no comando para decidir qual texto ele vai ler ou não. E ainda nesse passo de ler e interpretar, um aluno que quase gabarita lê rapidamente, porque ele leu o ano inteiro e ficou bom em leitura. Ele não precisa ler com calma e ler várias vezes cada frase, porque ele ficou lendo durante o ano leituras desafiadoras, justamente para evoluir na leitura e na interpretação. Fora isso,
vocabulário novo na prova é mais raro para o aluno que sempre leu coisas desafiadoras. Então vai ser mais incomum na prova do gabaritador encontrar uma palavra e ter que ficar pensando a respeito sobre o significado dela, porque ele já expandiu o vocabulário antes mesmo da prova, por meio de leituras e às vezes até criando uns documentos de vocabulário para a prova, que é muito comum, por exemplo, em filosofia. Você não quer chegar no dia da prova e ter que descobrir o que é cosmogonia, descobrir o que é epistemologia, tudo isso tem que saber antes da prova, para não perder tempo no dia. Então, vamos analisar até agora a mentalidade do que eu te falei. Eu te falei que tem 5 passos que um aluno normal faz durante a prova. E isso gasta muito tempo, porque ele vai fazer esses 5 passos 90 vezes no dia da prova. Uma pessoa que tem a mentalidade de quase gabaritar a prova, ela vai, o máximo possível, eliminar esses passos antes mesmo da prova. Então, em vez de ter que fazer 5 passos vezes 90, ela vai fazer só o essencial em cada questão. Em vez de dar 5 vezes 9, 450 passos, ela vai fazer uns 200 passos só na prova e vai ter muito mais tempo para se dedicar às coisas mais desafiadoras. Então, beleza, vamos para o terceiro passo, pensar a respeito e lembrar da matéria. Essa é outra coisa que você consegue antecipar também fazendo revisão ativa e revisão espaçada. Você não quer ficar perdendo tempo tentando lembrar informações que você já sabia durante seu ano de estudo que iria cair na prova. Coisas que no seu estudo são decididamente coisas de decorar, você precisa colocar elas num processo para rever toda semana e tentar fazer revisão ativa. E aí eu deixo um vídeo na descrição para você ver o que é revisão ativa, mas o importante agora é você entender que você precisa, quando estiver estudando, diferenciar aqueles assuntos que são mais de aprender, mais de entender e mais de decorar. Os assuntos que são de decorar, você precisa separar eles, colocar numa caixinha para ficar revendo toda semana. Não tem jeito. E toda matéria tem algumas coisas assim. Então, por exemplo, você não vai tentar descobrir uma fórmula básica no dia da prova. Você vai decorar todas as fórmulas mais comuns de matemática e física e ficar repetindo elas toda semana. Isso não é algo para fazer no dia da prova. Isso é algo para você fazer no mês anterior, uma lista decente e ficar repetindo ela por meio de revisão ativa, porque perder ponto e perder tempo para lembrar a fórmula de matemática e física que você já sabe que vai aparecer na sua prova, não faz o menor sentido. E eu posso usar esse argumento para toda a matéria. Você não quer ficar lembrando quais são as revoltas brasileiras e onde elas aconteceram no dia da prova. Você faz uma tabelona e fica decorando antes. Você não quer ficar pensando quais ácidos são fortes e fracos. Você memoriza os principais. Você não quer chegar no dia da prova e ficar pensando se esse ácido é forte ou fraco, se ele cai sempre, como o ácido clorídrico. Você não quer chegar em linguagens e não lembrar quais são as funções da linguagem, quais são os elementos de comunicação. Cai todo ano, você precisa fazer a sua tabelinha e ficar lembrando ela. E acho que eu não preciso nem comentar especificamente assuntos de biologia e geografia, que tem uma série de assuntos que são de decorar e menos assuntos de entender. Então você precisa fazer esse trabalho. Para resolver o terceiro passo antes mesmo do dia da prova, você vai fazer revisão ativa de toda a parte da matéria que é mais de decorar. E com isso, no dia da prova, das 90 questões, sei lá, umas 20 ou 30 você vai eliminar sem pensar e sem perder tempo, porque você já fez o trabalho antes mesmo do dia da prova. Vamos para o quarto passo, que é o mais complexo aí, que é o passo de resolver a questão mesmo, de fazer os cálculos, eventualmente seguir um processo para resolver alguns tipos de questão. Então vamos lá, tem 3 coisas que você pode fazer para tentar eliminar esse passo no dia da prova. Esse é o mais complexo, o mais difícil e o que exige mais esforço. Primeira coisa é aquela que você já sabe, fazer muita questão durante o ano. Muitas das questões do Enem se repetem de um ano para outro e outras mudam só um pouquinho. Então, se você fizer muita questão, aprendendo direitinho, lendo com calma, memorizando as coisas mais importantes, várias das questões da sua prova vão estar no automático, porque você já vai ter visto antes. E isso é o basicão, isso aí é o que eu espero até do aluno normal. Segunda coisa que você pode fazer para tentar eliminar esse passo tem a ver com o ranking de assuntos mais frequentes. Os assuntos que são mais frequentes na prova, e aí você vai ver que tem 10 assuntos em cada matéria, que caem quase todo ano, esses assuntos você tem que dedicar mais tempo e ficar muito bom neles, para as questões desses assuntos na prova conterem poucas surpresas.
porque você já sabe tanto desse assunto que é difícil para o examinador inovar sobre ele ou ficar perguntando aspectos que você desconhecia completamente. Então você faz o quanto antes isso. Pega um ranking, tem o ranking no meu vídeo Desmontei o Enem aqui no canal, tem o ranking no cronograma do canal pago, tem o ranking na parte assinada do aplicativo Monstros Enem. Qualquer um desses serve, o vídeo Desmontei o Enem é sem custo nenhum. Você vai lá no vídeo, faz suas anotações, pega o ranking, pega os 7 ou 10 assuntos principais de cada matéria e dedica mais tempo neles, faz mais revisão deles, faz mais questão deles, lê mais sobre eles. E fazendo isso, as chances são que quando cair questões desses assuntos na prova, você vai fazer muito mais tranquilamente que outra pessoa e muito mais rapidamente que outra pessoa. E aí a última coisa que você pode fazer para eliminar esse passo é um pouco mais complexa e exige um pouco mais de experiência, que é a noção de questões clássicas, em especial questões que exigem um roteiro para você resolver. E aí você vai encontrar esse perfil de questão em biologia na área de genética, nas questões de hereditariedade, que você precisa calcular as probabilidades. Tem um roteirinho aí para você conseguir fazer esse tipo de questão. Questões de pilha, questões de estequiometria, questões de termologia para calcular a caloria para mudança de fase, para aumentar a temperatura, questões de dinâmica que você precisa pôr as setinhas lá da direção da força e depois fazer um cálculo completo. Tem 3 passos para fazer esse tipo de exercício, questões de matemática que você precisa saber quando que os astros se encontram de novo, que são questões de fenômenos cíclicos, tem um roteirinho de como fazer, aquelas questões de circuitos elétricos que caem todo ano. Então esse tipo de questão, que são questões clássicas que exigem um certo processo para você resolver, você precisa fazer várias vezes, ficar repetindo, entender direitinho o processo e eventualmente até separar essas questões e colocar nas suas revisões ativas para garantir que você vai fazer isso toda semana. Vai fazer revisão ativa de todos aqueles dados de decorar toda semana, que a gente vai chamar de revisão espaçada e ativa, e também vai fazer revisão dessas questões clássicas, para quando aparecer na prova, não ser novidade nenhuma e você fazer no automático. E a gente pode falar um pouquinho do quinto passo, que é o menos importante e é parte da sua estratégia de prova. Você não quer passar para o gabarito toda hora que você terminar uma questão, porque você vai ficar perdendo muito tempo trocando de página, pegando o gabarito. Você quer fazer em lotes. Você também não quer deixar para o final da prova tudo, porque corre risco de não ter tempo suficiente para passar. Você pode estar nervoso, com pressa e errar mais. Então você quer fazer o quê? Em lotes. O que é isso? A cada 5, 10 questões, você passa por gabarito. Passa com cuidado, porque perder ponto por gabarito é a maior besteira que você pode fazer na prova. E aí acho que a gente passou um pouco por todos os passos. Cada um desses passos, se você procurar as coisas, você vai achar vídeo aqui no canal. Tem vídeo de estratégia de prova, tem vídeo de revisão ativa, tem vídeo de questão clássica. Mas o ponto é, qual a mentalidade? Tudo que você puder resolver e memorizar, e deixar pronto, e deixar decidido antes da prova, você vai fazer para quando chegar na prova, você vai ter muito menos trabalho. Você vai ficar muito mais livre para gastar tempo naquelas questões mais difíceis. Você vai poder fazer com mais calma e mais confiança. Então, acho que por hoje é isso. Vou deixar aqui no final o vídeo Desmontei o Enem, que é onde tem o ranking sem custo nenhum. Mas, de novo, você pode adquirir o cronograma do canal, que vai ter o ranking lá de todos os monstros, o ranking atualizado. E você também pode pegar um convite no Instagram para o aplicativo Monstros Enem, que também na área paga vai ter os rankings. E bons estudos aí nessa reta final. Obrigado!